descobrir as preciosidades escondidas pelo Brasil afora. Esse é o objetivo do programa Pelos Caminhos da Fé, que hoje está na cidade de Santa Bárbara do Tugúrio, em Minas Gerais, a maior produtora de bananas da região. Um lugar simples, mas que reserva muitas surpresas. Sente só o gostinho. Não tem como vir a uma cidade mineira e não bater um papo com aquele morador que é conhecido de todos. E hoje nós vamos conhecer um pouco a história do Zé Heleno, que é um poeta, alguém que tem o dom de traduzir a vida em versos. Vamos lá? Bom dia, Zé Heleno. Ei, bom dia, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem. Seja bem-vindo à nossa cidade. Obrigada, a gente vai conhecer um pouco da sua história. Então vamos chegar, ué. Vamos lá. Eu, desde que fui criança, 6, 7 anos de idade, toda a vida eu gostei de escrever. Fazer redação de escolinha, aquelas criaçãozinhas de texto, mas na época a gente, novo, não tinha assim, como buscar recurso de palavras bonitas. A gente fazia aquelas redaçãozinhas simples, coisa de criança, né? Aquelas coisinhas simples. Aí, com o decorrer do tempo, eu fui amadurecendo, aí o fato de eu escrever, aí eu já buscava palavra mais rica, que se engrandece, uma redação, uma escrita. Eu busco mais a natureza. Eu me inspiro numa árvore, num riacho, num passarinho voando, num casal de maritaca brigando, voando. Aí eu inspiro, geralmente eu gosto de escrever mais inspirado em natureza. Numa estrada, numa noite de lua. Geralmente há poetas que dizem que a lua inspira o poeta, né? Para a gente fazer uma poesia rica, ela depende do lugar onde você estiver. Se você estiver numa mata fechada, uma folha que cai na água e ela desce boiando, aquilo ali dá um verso. O interior, a zona rural, tem como a pessoa que gosta de escrever, tem como o poeta buscar força, porque ele encontra força. Igual eu estou te falando, numa água, numa cachoeira, numa árvore, numa folha caindo. Tudo isso inspira trabalho para um poeta desenvolver o seu trabalho. E esse livro aqui, ele tem o título de Inspiração. Nele contém 40 poesias, é um trabalho que eu fiz. Essas poesias eu fiz ela em sala de aula, quando eu concluí o 2º grau, o ensino médio, foi tudo feito em sala de aula. O professor João Raimundo da Silva, um professor que eu tenho um carinho muito grande com ele trabalhava com literatura, então o forte dele, a característica dele, era dar esse tipo de trabalho em literatura. Aí eu ia desenvolvendo essas poesias em sala de aula, e depois que eu concluí o 2º grau, eu resolvi montar esse livro e fiz esse livro. E eu participei também no concurso a nível nacional, no sul de Minas, em Varginha, um em 2007 e outro em 2008. E todas as duas poesias que eu mandei, elas foram classificadas, e na época eu fui o único poeta aqui da Zona da Mata, representando a Zona da Mata, lá no sul de Minas. Heleno, você é um artista que, além de ser poeta, você também é ator. Você atua no Teatro da Paixão de Cristo. Como que é? Fala pra gente. Eu represento Cristo na Semana Santa, mas você sabe, ser Cristo é muito difícil, né? Passar o que Cristo passou é muito difícil, mas dentro do texto eu vivo o papel, sabe? Eu vivo o papel ali, busco o papel, tanto é que
naquelas caídas, cai pela primeira vez, pela segunda vez, eu caio de corpo e alma. Com a cruz eu caio de corpo e alma, graças a Deus. Até hoje nunca sofri um arranhão, pela fé que a gente tem. É muito bonito a encenação que nós fazemos. O ribeirão e o mar. Na mais alta colina, nasce tranquilo o ribeirão, com sua água cristalina irrigando o espigão. A história da cidade é passada de geração em geração. Este simpático casal participou de boa parte dos acontecimentos do lugar, vislumbraram as transformações da Santa Bárbara do Tugúrio e lembram com carinho o passado difícil de viver em um lugar afastado de tudo. Vocês sabem o que é aqui? Santa Bárbara do Tugúrio. Tugúrio. Sabe o que é Tugúrio? Vocês não sabem o que é Tugúrio? Tugúrio é um lugar abandonado. Um lugar que não tem comunicação nenhuma com outros lugares. Então dá o nome de Tugúrio. Você pode olhar no dicionário, pode perguntar a pessoas mais além do que eu, mais sabido do que eu. Eu julgo sabido, mas tem pessoas muito mais do que eu, né? Então é isso. Tugúrio era um lugar deixado, abandonado, como era aqui. Não tinha telefone, não tinha luz, não tinha rádio, não tinha nada. Tudo no escuro. À noite, ninguém saía de casa porque era escuro. Não tinha, né? E era assim, as nossas dificuldades, quando tinha festa, a gente já chegava em casa com o sapato na mão. De tanto barro, as moças queriam passear, ver os moços de fora, que vinha tudo a cavalo, né? Então era aquela ilusão de moça, né? Ver os moços de fora, né? Não entrava carro aqui, não tinha, né? Aqui quando começou a progredir, criar, isto é, o movimento, né? Os padres vinham de fora celebrar a missa aqui, né? A gente tinha que cavacar nas frentes da escada para fazer caminho para a pessoa passar, que era um lugar muito, muito impressionado, assim, muito, muito montanhoso, tinha muita montanha, né? Agora você vê a dificuldade que era. Cebola, batatinha, pão não tinha, vinha de paiva, vinha no cavalo de paiva que vinha os pão, rosca, né? Ficava até duro quando não vendia, né? Ficava duro lá, né? As histórias são muitas. Dona Cléia conta que um hóspede de sua pousada foi quem trouxe para a cidade o sinal de TV. A primeira instalação foi na casa deles, uma alegria para os moradores. Aí ficou ele aí com a televisão enchida de gente aqui, né? Aí ele saía para esses morros aí procurando sinal, né? Procurando o sinal de televisão, né? E o povo doido para assistir, né? Aqueles homens lá na televisão, né? Além de ter colaborado com a chegada da TV, seu Manduna enriquece a cidade com seus trabalhos manuais. Na arte de fazer terços, ele se tornou uma referência na cidade. E em cada conta, ele coloca todo o seu amor e dedicação. Deixa olhando com a pontinha maior para ficar seguro. Tá vendo? Aí eu levo a pontinha. Aí, ó. Tá vendo? O dedicado esposo não esconde o gosto pela música e declara todo o seu amor por Dona Cléia. É quando sente o pôr da vitória, então sente o coração feliz. Coração de mãe, coração de esposa, também há de diversas cores. É o coração que recansa por ter cuidados de amor. E
é claro, depois de ouvir tantas histórias, nada melhor do que conhecer de fato a cidade. E um lugar onde não poderíamos deixar de ir são as famosas cachoeiras de Santa Bárbara do Tugúrio. Alguém duvida de que vai valer a pena? Foi difícil chegar até aqui, mas valeu muito a pena. Afinal, não tem como vir a Santa Bárbara do Tugúrio sem conhecer as famosas cachoeiras deste lugar. Mas a beleza já fala por si só. Roda um clipezinho e confira com a gente. Passando pelas ruas de Santa Bárbara do Tugúrio, nos deparamos com essa igreja toda formosa, dedicada a Marte Santa Bárbara. Cada detalhe, sustentado por um profundo silêncio, nos conduz à adoração. A matriz de Santa Bárbara, ou Igreja Nova, foi inaugurada e teve seu altar consagrado dia 1º de agosto de 1987, uma obra gigante, idealizada pelo padre Luiz Faustino. Olha só a altura desse telhado. Em 2003, ela passou por reforma e revitalização, onde o então pároco, padre Túlio, idealizou os quadros que compõem a igreja, Via Sacra e a Vida da Marte Santa Bárbara. A Via Sacra foi pintada pelo artista Daniel, de São João del Rei, e os quadros da vida da padroeira são obra do artista plástico Lourival Vargas. Os detalhes singelos deste lugar revelam a face deste povo. Esta cidade tem uma gente de fé, que desde as crianças até os idosos conhecem e se inspiram na vida de Santa Bárbara. Vamos conhecer um pouco de sua história através desta pequena devota. Ele teve a ideia dos quadros, executado pelo falecido recentemente Lourival Vargas. O primeiro quadro dela, no século II depois de Cristo, mostra o seu batismo, na época feito em catacumbas, em Roma. O segundo quadro dela mostra Santa Bárbara em oração, intuição do martírio e santidade de Santa Bárbara. No terceiro quadro, Santa Bárbara tirava o alimento de sua casa, que era rica, e levava aos pobres, que na época não tinham nada de comer. No quarto quadro, Santa Bárbara se recusa ao casamento feito, idealizado pelos pais dela, pois ela queria seguir Jesus Cristo. No quinto quadro,
Santa Bárbara é flagelada. Seu pai mandou açoitá-la para pressioná-la ao casamento. Ela teve os seios queimados a ferro quente. No 6º quadro, Santa Bárbara teve a cabeça decapitada, a mandado do próprio pai pelos algozes. No 7º quadro, após a morte da filha, o pai, na sua fuga, é atingido pelo raio. Por isso, Santa Bárbara é considerada protetora dos raios e tempestades. No 8º e último quadro, Santa Bárbara, na glória de Deus, intercedendo pelo povo de Santa Bárbara do Tugúrio, destacando a matriz que foi dedicada a ela. Para Bruna, o exemplo de Santa Bárbara ainda deve estar vivo nos corações dos jovens cristãos. Hoje em dia, nenhum jovem pensa nisso. Ela é uma boa família, ela ia se casar com um homem rico, ia ter uma boa vida, ela se recusou para seguir o Jesus. E isso que os jovens de hoje devem fazer. E lutar pela vida cristã. Atrás da igreja principal é abrigada uma capela mortuária, mas não é como as outras. Ela revela nas cores e nas palavras a alegria da ressurreição. A Capela Mortuária Luz Perpétua, inaugurada em 2011, foi a última obra deixada pelo Padre Túlio na cidade. Ela retrata a morte não como algo sinistro, mas como de fato um encontro com Deus, que nos acolhe no aconchego de seu amor. O local possui um curioso monumento dedicado às lágrimas. E através das ondas do pranto, ele relembra a alegria da vida eterna. Santa Bárbara do Tugúrio inspira os poetas. Pegamos então uma carona na poesia de José Heleno para traduzir em palavras o que é morar nesta cidade. Vive sempre escondido debaixo das altas serras. Seus filhos vivem o cultivo das pequenas férteis terras. Era vila, não tinha rua. Hoje progrediu, se fez cidade. Antepassados admiravam a lua, sem perceber que o sonho se faria em realidade. As nossas águas cristalinas brotam e correm junto ao mar, pois suas cores em brilhantinas merecem um dia descansar. Temos bosques e lindas cachoeiras, que à noite sonham ao dormir. Ó Tugúrio, tu és terra hospitaleira, que os imigrantes choram ao partir. Tugúrio, eu te amo tanto, terra onde reina a paz. Se tu choras, enxuga o teu pranto, doce terra de Minas Gerais. Seus filhos procuram o refúgio, nessa terra onde cresci. Morrerei aqui, Tugúrio, doce terra onde nasci. O programa Pelos Caminhos da Fé encerra por aqui, mas o nosso passeio por Santa Bárbara do Tugúrio continua na próxima semana. Vamos aprender a tirar banana do pé, leite da vaca, a fazer panela de pedra e muito mais. E não se esqueça, se você quer levar o Pelos Caminhos da Fé até a sua cidade, entre em contato conosco. O nosso e-mail é peloscaminhosdafé@cançãonova.com. Grande abraço e até o nosso próximo encontro.